conversando sobre essas negociatas ruins, né? Vocês chegaram a pegar esse período de fazer troca de quadrinho, do tipo, trocar com outra pessoa, um gibi que você tinha lido e aí a outra pessoa dá um quadrinho que faltava pra sua coleção, ou então você só queria ler aquele gibi por ler, vocês chegaram a pegar algum processo de troca, assim? Eu já, várias vezes. Não sei como é que era com vocês, mas vocês eram assíduos, vocês conseguiam ir todo mês lá comprar os gibis, vocês Não. Esqueciam? Quando eu era moleque, eu não conseguia. Eu não tinha sempre dinheiro, assim, né, pra comprar. Nem eu. Mas pra passar na banca era, praticamente todo dia. Depois da aula, passava na banca. Eu lembro que uma vez eu troquei... Vocês lembram daquela fase, depois da fase que o John Byrne saiu do Hulk, entrou ao Milgrom pra fechar aquele run? Puta que pariu, eu brava. Aquilo é umas 5, 6, 7 revistas daquilo. Aí quando acaba aquilo, começa o Rick Jones, Hulk, aí puta que pariu, eu gastando meu dinheiro com aquela bosta. Aí peguei acho que umas 20. Tem um amigo meu que tinha uns Capitão América. Vamos trocar? Vamos. E assim, foi no chute, porque ele não mostrou pra mim, né? E era aquele. Mas valeu a pena. Eu me dei bem, ele se fudeu, né? Porque ele pegou aquilo, né? Mas qual fase do Capitão América que ele... Pô, a fase que eu tinha perdido isso. É isso que eu ia falar pra vocês. Vocês nunca tiveram problema com umidade? Opa! Sim. Então, eu perdi um monte de revista por causa de umidade, goteira que eu não reparei. Eu tive o combo, eu tive umidade e cupim. Porra, dá uma tristeza, né? Muito. Cara, é horrível, assim. Perdi um monte de revista por causa de umidade. Umidade, principalmente, e parecia ter os gibis grudados ali, ó. Nossa. É uma coisa horrível, sabe? Puta. E quando veio os gibi, cara, era tudo certinho. Era aquela fase do Engelhart, Capitão América, a fase que tinha o Capitão América dos anos 50, o Cubo Cósmico. Saiu Aquilo ganhando é mesmo. muito bom, velho. É o Salbucema aquilo, né? Isso. O Demolidor e o Capitão juntos, né? Sim. Aquela história que tem aquela capa que o Capitão América tá caindo no céu de São Paulo. Isso. Sim, de avião, né? O Demolidor guiando o avião, né? Tipo assim, cara, por causa de umidade eu perdi, sei lá, dois anos de gibi do Capitão América. E parte dele veio graças ao Milgrom. Eu agradeço muito a ele. Cara, eu vou te falar que eu já tomei um tombo desses. E era revista boa, cara. E recém-comprada em banca, cara. Você lembra eu acho que eram as edições do Capitão América, aquela contra o Homem-Dragão e aquela contra o Batroc, o Mr. Hyde. Claro, meus primeiros gibis do Capitão América Brian, que eu né? comprei, e inclusive Do o primeiro e único que eu roubei Isso, do é Brian. dessa fase. Eu tinha acabado de sair da banca com essa porra desse gibi aí. E aí tinha um cara que ele era amigo da minha irmã, na verdade, mais velho, assim, né? E também gostava de gibi. Já tinha visto ele, né, com quadrinhos, né, tal. Tipo, beleza, né, cara? Um cara mais velho, né, que lê quadrinho também. Imaginei, deve ser responsável, né? E ele falou, pô, cara, empresta aí. Eu falei, Cara, acabei de comprar, nem li ainda. e eu tava, tipo, indo pra escola, assim, ele falou, não, mas depois você pega, cara. Depois você passa aí e pega. Né? Você pega, otário! Primeiro vamos pegar teu quadrinho, depois vamos pegar tua irmã. Sacanagem. Aí, cara, aí foi isso. Eu testei a revista e eu lembro de ter passado lá, conversado com ele 4, 5 vezes. Falei, Pô, cara, é meu gibi. Pô, cara, não, passa aí depois que eu te entrego. Não sei onde é que tá aí no meio da pilha, tá desorganizado, não sei No o meio quê. das calcinhas da tua irmã, porra. E nessa ficou, né, cara? Acabei perdendo esse gibi e fiquei um tempão, cara, sem ser quadrinho, sem saber o que tinha acontecido naquelas histórias, né, cara? Porque, tipo, foi, né? Não tinha mais na banca, né, cara? E fui comprado de novo, sei lá, 7 anos depois, só que eu fui conseguir encontrar essas edições, comprar em sebo, assim, né, cara? Sabe que tu tá falando desse arco do Capitão América aí com o Bernie e o Roger Stern escrevendo. Os primeiros gibis, como eu falei antes, que eu comprei do Capitão América, foram nessa fase aí. E foi essa fase mesmo do selo, né? Do selo da arara maluca lá, nos gibis da Abril, que eu ainda conseguia pegar alguns números, né? Mas eu tinha muitos buracos na minha coleção. E aí começou a sair os gibis da DC também. Pela Abril, comprava espaçadamente, né? E de vez em quando eu conseguia trocar em sebo. Mas eu morava no bairro Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. Quando eu me mudei pro atual bairro onde fica o estúdio, né? Que é na Zona Norte aqui também, mas fica aqui perto da Avenida Brasil, era muito mais fácil pra achar quadrinhos. E aí, quando eu tinha acabado de me mudar pro bairro, cara, eu achei um sebo, que não era nem um sebo, ele era uma loja de xerox, fazia fotocópia, e tinha alguma alma benevolente lá, que botava os gibis da Abril, e era um monte de coisa que eu sequer imaginava que tinha história. Você lembra aquele Super Aventuras Marvel com a história
da Viúva Negra, lá gostosa do Pérez? Sim. Pois então, eu nem sabia que tinha aquela história da Viúva Negra. Eu vi num número antigo do Super Aventuras Marvel. E eu cheguei a encontrar nesse lugar usado pra vender, tipo a edição 10 da Heróis da TV, as edições do Capitão América, quando o gibi era fininho, cara, não era almanaque ainda, sabe? E tudo no esquema de troca 2x1. E, cara, eu sei que eu chegava na casa do meu padrinho e ele tinha um pacote de assinatura da Disney. E eu pedia as revistas da Disney que não queria mais, eu chegava em Porto Alegre e trocava tudo. Tipo assim, foda-se a Disney, né? Eu pegava, chegava lá, Pega esses dois Pato Donald, me dá esse Super Aventuras Marvel aqui. Me dá esse Capitão América número 20. raríssimo, saca? E o cara pegava lá o almanaque de férias do Pateta. Dá isso aqui. Cara, eu fazia parecido, só que eu pegava as revistas da mãe da minha irmã. Né? Ia trocar. As revistas que ela comprava, que o teu pai dava, é isso? É, isso. Ela não é colecionadora, cara. Ela lia uma vez só e nunca mais. Não ia fazer falta pra ela. Aí eu pegava e ia lá e trocava, né? Mas, cara, era um negócio da China pra mim, assim, cara. Eu completei muitas das minhas coleções. E o gibi do Capitão América, eu cheguei até a coleção completa, até o número que tava saindo na banca. Graças a essa negociata de Disney por Marvel. Uma história, pelo menos que eu lembro, assim, desse período antes de poder completar minha coleção, foi eu já falei várias vezes aqui no ARG, né? Do gibi que eu ganhei na briga lá do Grandes Heróis Marvel, né? Que eu me lembro que o gibi que eu consegui pro cara era aquela edição do Homem-Aranha que o Homem-Aranha lutava contra o Iguana, que era uma espécie de um experimento do Dr. Connors pra tentar achar a cura do lagarto, né? E aí ele evolui lá uma iguana e se torna um lagarto irracional, né? Mais irracional do que era o lagarto. Você se lembra disso aí? Sim, lembro. Eu não me lembro qual era a edição do Homem-Aranha da Abril. Eu sei que essa edição eu tinha duas. Tinha essa HQ e o número anterior era uma com fundo amarelo que o Aranha tá virado em lagarto, assim. Tinha o fundo amarelo da capa. E aí essa do Iguana, que tá o Iguana na capa, atacando o Aranha, eu troquei com esse cara que ele tinha que me dar o Grandes Heróis Marvel, a número 1. E aí deu aquela história toda, tal, já falei. Não vou bancar o velho repetindo história aqui. Mas o Júlio, tá acordado ainda? Cara, tô aqui. Cara, esse lance que você tava falando aí, negócio de espaço, foi o que aconteceu comigo, né? Teve uma época que eu aos poucos fui abandonando várias coisas que eu colecionava, que eu lia de quadrinhos por vários motivos. E uma coisa que eu já contei lá no MDM, em alguma vez, foi quando eu realmente parei de comprar quadrinhos, que eu fiquei puto mesmo. Foi logo depois da Era de Apocalipse, né, cara? Eu lembro que foi a primeira revista depois da Era de Apocalipse. Eu fiquei puto pra caralho com aquela revista. E aí eu falei, não compro mais essa porra, chega. Aí ficava tudo guardado lá, né? E aí quando eu fui casar, quando eu me casei, quando eu fui mudar, né? Eu falei, cara, esse monte de tralha, bicho. Eu não vou levar essa porra toda pro apartamento menor, cara. E, cara, eu selecionei algumas coisas, né? E aí o grande mico, a grande vergonha é que das poucas coisas que eu selecionei, veio um bocado de coisa da Image. Principalmente aqueles primeiros Wildcats lá que eu gostava. Aquela Wildcats X-Men, um bocado de coisa de Wildcats eu salvei. Mas, cara, eu doei tudo, cara. Minhas revistas antigas todas eu doei, cara. Pra colegas, assim mesmo, né? Falei, eu ia falar, defina doar. Tu quer dizer que tu deu pros colegas. Não. Eu falava, e aí, vê o que tu quer aí. Eu fico com isso daqui e tal, assim. Pô, tá bom. Aí o outro chegou assim, não, eu levo tudo. Falei, pô, cara, sério? Tu vai querer levar tudo? Falei, não, quero tudo. Não, então peraí, pô, aí também é um trauma muito grande. Peraí, aí que eu separei porque os outros que iam lá, assim, não, quero essa, eu dava uma olhada assim, não, essa aqui não. Mas a maioria o cara levava. Mas o outro chegou lá e falou assim, não, eu levo tudo. Porra, caralho. Aí eu separei algumas e o cara levou o resto. E aí me desfiz de muita coisa, cara. Inclusive que é uma grande decepção minha, a maior decepção minha, que foram a minha coleção da Heróis em Ação, né, cara? Foi uma que eu me desfiz, né? Que foi a primeira revista de super-heróis que eu li, né? Foi a Heróis em Ação número 1. Primeira que eu me empolguei com super-heróis e passei a comprar. É uma que, dentro do tema aí que você falou, que eu tenho vontade de comprar até hoje. Eu tenho tudo em scan aqui, mas eu tenho vontade de comprar até hoje. Só que eu já dei uma fuçada aí, é meio carinho mesmo. Né? Mas tu quer saber de uma coisa, ô Triplo? As Heróis em Ação que eu tenho aqui, eu ganhei de presente de Natal do Fabiano. Ele comprou usadas no Mercado Livre. Claro que tô num estado, assim, tem uns números lá que, putz, sabe? Tem o nome das pessoas que eram os antigos donos na capa. Fulano pegou e desenhou... Mania, né, cara? Fulano desenhou olhinho na máscara do Homem-Animal lá.
sabe? Então, eu tenho essas assim, né? Mas a primeira coleção que eu tive, você tá falando que você teve na época que você comprou, sabe? Eu também. E essa foi uma das revistas que eu tinha que negociar outras revistas da minha coleção com amigos meus lá do meu antigo bairro pra conseguir ter os números, né? Aquela edição, por exemplo, que tem a HQ dos Titãs, a gente até comentou no episódio agora, dos Titãs contra a Liga da Justiça. Essa foi uma HQ que eu não comprei, que eu precisei trocar um gibi que agora eu não me recordo, mas na época foi doído, sabe? Era um gibi que eu não queria me desfazer. Eu sei que... Cara, a primeira Heróis em Ação, na verdade, eu roubei do meu primo, né? Olha aí, eu não tô sozinho. Tava no sítio lá, meu primo morava na cidade do interior, e aí eu vi lá, falei, puta, é muito massa isso, né, cara? Aí tinha o Arqueiro e Lanterna, o desenho do Neil Adams, os Novos Titãs, eu falei, pô, maneiro isso aqui, eu comecei ali, eu falei, pô, cara, isso é muito bom pra... Meu primo não ligou muito, eu fiquei, né? E aí quando eu cheguei no Rio, que eu fui na banca de jornal, já tava na número 10. Aí a primeira revista que eu comprei mesmo dos super-heróis foi a 10. E o resto eu catei tudo em sebo, né, cara? Era muito bom, né? Sim. Tinha aquela história muito foda que tinha, era da Sociedade da Justiça contra o Hitler lá. Sim. Cara. Era muito legal a primeira vez que eu vi a Sociedade da Justiça. Esquadrão Atari nem vou falar, que a gente já falou pra caralho. Esse é o cara que a gente convidou pro episódio do Heróis em Ação, viram, ouvintes? Ele tá revivendo o episódio que ele faltou. Só isso. Tô também esse pra falar do outro. Mas aí, e uma outra revista, cara, que eu não sei como eu me desfiz dela. Essa provavelmente não foi nessa leva aí. Provavelmente foi numa de minha mãe revirando as coisas lá e querendo limpar a casa. E essa realmente eu tenho muita vontade de comprar. Eu já pesquisei no Mercado Livre, não é tão caro assim. Eu vou comprar. Que é do Lucky Luck, o Juiz. Uma edição da Bruguera. Porque meu pai me deu essa revista, cara. Meu pai era comerciante, né? E aí numa dessas que o pessoal passa na loja lá, tô vendendo isso daqui, não sei o que lá, vendendo coisas diversas, né? E aí às vezes meu pai comprava algumas coisas. Um dia ele chegou em casa com essa revista do Lucky Luck, era um álbum em capa dura, grande, formato grande. E aí me deu, e porra, eu me amarrei na revista, cara. Foi um dos meus primeiros contatos com quadrinhos assim. Foi essa do Lucky Luck. A história era um juiz que era corrupto pra caramba, que mudava a lei toda hora. Então foi meu primeiro contato também com esse tipo de mentalidade, de ver que a lei não é exatamente quem manda na lei, às vezes distorce a seu favor, né? E só que eu não lembro como que eu me desfiz dessa. Essa eu vou comprar com certeza, já andei fuçando aí, já achei pra vender. Mas só pra concluir o assunto, o Heróis em Ação, eu tive que vender Heróis em Ação justamente pra fazer uma grana. E eu me lembro que foi pra imprimir o meu fanzine. E aí era aquela fase ali que o Hel tava mesmo falando, que você começa a tomar contato com o quadrinho nacional e aí tu fica com aquele pensamento: esses Yankees. Morte aos Yankees. Vou fazer o meu fanzine alternativo. Vou vender todos esses gibis de Yankees para fazer quadrinho nacional. Tá aí, ó. Viva a cultura nacional. Ô, Rogério, eu sei que tu falou uma vez no episódio do ARG que tu tinha trocado as tuas Marvel 2099 Sim. por um Watchmen, não foi? Foi por isso. Porra, mas aí sim. A melhor troca do mundo. Foi uma boa troca, assim. É que tava me faltando os números do Watchmen, assim. E eu tinha comprado naquela época da Abril, que tava as 2 edições. Era uma época que tava comprando normalmente, daí fiquei meio out de grana. Daí passou o tempo, eu acho que nunca mais vou conseguir essas edições. Depois, mais tarde, assim, acho que nem um ano faz. Daí eu fui vender essa Marvel 2099. Daí, eu queria trocar por essas do Watchmen. Daí consegui trocar, né? As que tava me faltando. Nem lembro quais eram os números, acho que era 11, 7, alguma coisa assim. Eu sempre tive uma curiosidade, Rogério. Eu preciso te aproveitar e te perguntar isso aqui. Te conheço há tanto tempo, nunca te perguntei isso, vou perguntar agora. Cara, tu sendo fã... O que foi? Olha essas perguntas, cuidado. Cuidado. Vocês querem ficar lembra aqueles gibi que tu roubou lá na Dynamo? É agora. É que eles desligam o microfone? Não precisa. Rogério, tu que coleciona a Turma da Mônica, curte o trabalho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Pô, cara, essa coleção é imensa, né, cara? É muita coisa. Tem algum gibi da Turma da Mônica que tu teve e aí tu se desfez e nunca mais botou a mão de novo? Ou tu é só compulsivo, vai comprando e não interessa se era da época da Abril, da época da Globo ou agora da Panini? Olha, das que eu me arrependo, assim... Bom, na verdade, não é porque eu me desfiz.
mas com o passar do tempo foi um mau cuidado, né? Acabei emprestando para pessoas erradas, né? E acabei perdendo, assim, com o tempo. Tinha uma do Chico Bento, que era Chico Adão lá, que era uma história muito legal, assim, muito bem desenhada, que era o Chico Bento no lugar do Adão, assim. O Adão de Adão e Eva? Adão e Eva. Mostrava a criação do mundo, assim, e daí o Deus moldando o homem, né? E daí era o Chico Bento, assim, ué? E o Chico Bento se perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Não tem, né? Daí Deus viu que tinha se enganado, né? E adiantou o surgimento do Chico Bento antes da hora, assim, oh meu Deus, eu me enganei, daí desfez, assim, aí botou o Adão no lugar de volta, né? Era muito bem desenhado. A revista dos Trapalhões, cara. Puta, cara. Cara, eu tinha bastante. Eu tinha também. Eu tinha aquela. Te lembra aquela gigante, aquela revista gigante dos Trapalhões? A da Block, que tinha uma sátira do He-Man. Eu tinha isso aí também, cara. Putz, essa é uma que eu não queria ter me desfeito, cara. Eu só tenho meio sem capa. Outro dia no centro da cidade, cara. No centro da cidade tava passando lá aquelas bancas de livro lá, achei uma lá dos Trapalhões dessa fase aí, gay, né? Aquela fase antiga, né? O Vetilo desenhando, né? Sim, eu me amarro nessa fase aí, né? Porque quando eu era moleque era essa fase aí, né? Não era aquela depois deles molequinhos, Sim. Eu já não curtia. Hoje eu sei que tinha um valor também, que era maneiro, tinha as paródias, mas eu não gostei. Eu gostava da antiga. Eu gostava muito dessa época do Vetilo. E o Vetilo fazia isso aí, mais o gibi do Spectreman, né? Sim, cara. Eu tenho só um, mas eu tenho até hoje. Eu tenho o número 1, cara, que eu comprei num sebo em Curitiba a preço de banana, tipo R$1, cara. E ela tá em estado de nova. E eu tinha a coleção inteira. Essa é outra também que eu nunca queria ter me desfeito, cara. Eu tinha toda a coleção, cara. Mas, Daniel, você tava falando aí, cara, eu tava falando com o Rogério. O Rogério mencionou um quadrinho que eu lembrei que eu me desfiz. Eu tinha todos os 2099, Homem-Aranha, X-Men e tal. E eu me desfiz dos X-Men 2099. Dei a coleção completa pra um primo, cara. Eu não sei que diabos ele fez depois com o quadrinho, mas foi um quadrinho que eu me desfiz antes de doar aquelas pra Dynamo lá, aqueles quadrinhos pra Dynamo. Fez bem, cara. Eu lembrei de uma outra grande merda que eu fiz. Você lembra, HDR, quando começou a sair o gibi do He-Man? Lembra? Os do Watson? Não, antes. Lembro. Aí, o que... E, porra, He-Man era, né? Porra, He-Man, cara, que foda, não sei o que. Aí, o que o idiota fez? Troquei todas as minhas Epic Marvel pelas revistas do Puta que pariu. Do He-Man e do Thundercat. Mas como foi feliz. Cara, que merda. A do Thundercats tinha a melhor colorização de todos os tempos. Pô, e a Epic Marvel era uma revista muito foda, né? Que infelizmente cara, só foram 6 edições. Gente, eu comprei isso aí ano retrasado, cara. Num site de quadrinhos aí. Comprei usado, entendeu? É foda. Puta, cara. Eu ainda tô tentando assimilar o fato que trocou. Nossa. Pô, He-Man, cara. He-Man era foda. Se fosse o Watson ainda. Mas não, cara. A Epic Marvel tá dentro da minha cagada também, só que eu não levei nada em troca, eu simplesmente me desfiz delas. Eu tinha as 6 Epic Marvel. Tu deu? Deu pra quem essas revistas? Dei pra esses colegas que foram lá, não lembro quem ficou com o quê, mas tá na leva das que eu não guardei pra trazer pra casa. Ai, foda. Ué, a Legião Alien pelo corpo, tá certo. Alien por Alien, né?